Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre dos direitos e vantagens, aqueles direitos e vantagens que estão presentes lá na Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Então esse vídeo é a parte 7. Nesse vídeo eu trago para vocês o conteúdo e questões. São 5 questões e eu digo a você que prestando atenção no conteúdo eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões e eu peço para você deixar no comentário quando você terminar de fazer a questão se você acertou de fato ou não. Então vamos lá, vamos fazer esse propósito. Eu quero que vocês acertem as questões e que vocês deixem aqui nos comentários, certo? Então esse vídeo é a parte 7, em que nós vamos tratar dos direitos e vantagens, que é um tópico que está presente lá no título 3 da Lei 8.112, no capítulo 1. A gente vai ver a questão, o tópico dos vencimentos e da remuneração. Então, se você não é inscrito no canal, já peço para que você se inscreva, deixe o seu like, já aquele like da confiança, e vamos lá, vamos para a lei. Vamos iniciar aqui no artigo 40. Então, essa parte que a gente vai tratar vai iniciar no artigo 40, em que ele vai trazer para a gente, no artigo 40 e no 41, dois conceitos que são muito, mas muito mesmo explorados nas provas de concursos. Então, primeiramente, no artigo 40, a gente vai ter o que é o vencimento. Certo? Então, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Vencimento. Retribuição, ou seja, aquilo que você recebe porque você fez algo. Pecuniária, porque é na forma de dinheiro. Então, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Então, se você exerce um cargo público, você vai ter um valor estabelecido em lei, dizendo um valor financeiro, quantidade monetária, que você vai receber pela retribuição do seu trabalho. Então, o vencimento é isso, é uma retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Ou seja, não pode ser nem menos, nem a mais do que aquilo que você deve receber. E agora a gente vai ter o que é a remuneração, porque gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas quando elas estão começando a entrar nesse mundo dos concursos públicos, nesse mundo da vida pública, dos cargos públicos de maneira geral. Então, no artigo 41 da Lei 8.112, ele fala para a gente o que é a remuneração. E a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, só que, a gente acabou de ver o que é o vencimento, né? Só que a remuneração é o vencimento acrescido, ou seja, somado, adicionado das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ou seja, a gente tem o vencimento, que é o salário limpo e seco, e a remuneração, que é o vencimento, né, que é como se fosse o nosso salário, com alguns benefícios, né, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, para a gente compreender de forma bem simples o que é o vencimento ele tem um valor fixo ou fixado em lei, e a remuneração ela tem um vencimento mais as vantagens, certo? Então, a gente tem essa diferenciação. E aí a gente vai entrar agora falando um pouquinho, né, sobre como é que acontece isso. Então, a remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Lá no artigo 62 da própria Lei 8.112, vai dizer que o servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia, assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida à retribuição pelo seu exercício. Então, a gente tem, além do vencimento básico, outras coisas que podem ser agregadas à sua remuneração, caso você exerça uma atividade além daquela básica mínima para a qual você foi contratado. Por exemplo, você pode ser um coordenador de curso. Então, para você ser um coordenador de curso, você vai ter atividades que você precisa fazer a mais do que aquela sua atividade básica, que no caso de um professor seria ministrar suas aulas. No caso de um técnico, as suas atividades fim. Então, se você tem alguma função em que vai dar a você algum poder de decisão, algum cargo, né, nesse sentido, então você tem direito a receber uma retribuição financeira, certo? Lógico, existem alguns mecanismos hoje que contam como carga horária, o pessoal que está chegando agora nos IFs, existe uma regulamentação que chama EAG, que permite que você contabilize somente a carga horária e não receba uma retribuição financeira por isso, né, que a gente tem os FGs, FC6, a FG, função gratificada, você recebe um valor dependendo do nível dela. A gente tem também os cargos de direção, certo?
que tem lá CD1, 02, 03, e também temos FCCs. Então, tudo isso que você faz, isso nos IFs, né? Então, existem outras instituições que trabalham com outros códigos, que são códigos referentes ao quê? A cargos que você tem de chefia, assessoramento, direção, que vão trazer para você aí, seja ele de natureza especial ou não, uma retribuição pelo exercício, certo? Pelo seu exercício. Então, isso aí pode ser acrescido a sua remuneração. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 93, certo? Então, no caso, quando você é posto em uma entidade diversa, ou seja, você está saindo da sua instituição para ir para outra, que pode ser uma entidade, um órgão de outro poder, de outra esfera do poder. Por exemplo, você pode ir para o Estado, município, Distrito Federal, e não somente no federal. Então, se você está saindo de um para ir para outro, existem aí, né, algumas regrinhas de como é que vai ser feito o pagamento, né? Porque existe o cessionário, que é aquele que recebe, né, o servidor, o órgão cessionário, e tem o órgão cedente, que é aquele que envia, aquele que cede. Então, dependendo, né, se for no mesmo ente, né, federativo, federal, continua pagando o próprio governo federal, afinal de contas, né? Tá tudo dentro da mesma casa. E se for para outro ente, né? No caso, Estado, Distrito Federal ou município, quem vai ficar responsável pela remuneração do servidor vai ser o cessionário, ou seja, aquele que recebe, certo? Então, basicamente é isso. E aí a gente tem uma coisa aqui, gente, que é muito, mas muito importante, que se você não presta atenção perfeitamente, assim, exatamente no que está escrito, você pode se confundir porque as questões gostam de explorar esse tipo de coisa. Então perceba o que é que tem aqui no parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Algumas questões gostam de explorar o seguinte, ó. Perceba que o conceito que a gente está lendo aqui é o vencimento. Mas a gente está trabalhando muito com a remuneração. Então, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Agora, a remuneração é irredutível? Então, deixa a pergunta para vocês aí, já a gente responde. Vamos avançar aqui. Será que em hipótese alguma, né, a gente não pode ter o vencimento reduzido, né? Porque a gente fala o vencimento de carga efetiva acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Será que esse artigo ele abrange todos os casos possíveis? Será que em hipótese alguma ele pode ser reduzido? Então a gente vai falar sobre isso. Já quero que, se você sabe, dá um pausa agora, dá uma pausa no vídeo e já comenta aqui embaixo se existe algum caso, alguma hipótese em que o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente pode ser redutível, se existe ou não, ou o que está dizendo aqui na lei limpa e seca está valendo para tudo. Então vamos seguindo aqui. Vamos aqui. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia dos vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Isso aqui, o que é que ele está dizendo para a gente? Né? Que é assegurada a isonomia, ou seja, a igualdade de vencimentos, a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais. Ou seja, independente da pessoa ser preta, branca, ser indígena, enfim, o que seja lá que for, homem, mulher, trans, não importa o que, ela tem direito a ter o mesmo salário, o mesmo vencimento, desde que ela tenha a mesma atribuição. Ou seja, se ela tem mesmo cargo, mesma atribuição, e está dentro do mesmo poder, ou entre servidores dos 3 poderes, só que tem algumas ressalvas, né? Ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho, porque, por exemplo, às vezes você pode morar num local que você tem um auxílio que é maior do que em outro, certo? Então, isso aí é assunto que a gente vai ver nos vídeos lá para frente, eu não vou entrar muito aqui para não gerar confusão, mas, certo? Esse parágrafo 4º ele é muito importante. No parágrafo 5º tem outra coisa também que é importante, que ele fala assim, ó, nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Existem questões que gostam de explorar isso, falando como vencimento, certo? Então, nenhum servidor receberá vencimento inferior ao salário mínimo. Não é isso que a 8.112 fala. Ela fala de remuneração. Antigamente, né, isso foi revogado em 2008.
nesse mesmo lugar onde a gente está lendo esse parágrafo 5º aqui, ele era assim antes. Nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. Só que, em 2008, foi mudado, foi revogado pela Lei 11.784, em 2008, e agora nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Percebem aí que foi o que aconteceu? Foi tirado, de certa forma, um benefício. Por quê? O vencimento ele é menor do que a remuneração. Então, se eu garantir que o vencimento tem que ser maior do que o salário mínimo, com certeza a remuneração vai ser muito maior. Então, com essa retificação, agora eu afirmando que é a remuneração e não o vencimento, então eu estou garantindo que o servidor vai ter uma remuneração mais baixa. Ele pode ter uma remuneração mais baixa, certo? Isso vira por tabela, né? Porque acontece por tabela. Vamos aqui, por tabela que eu falo assim, por consequência, né? Não que tenha uma tabela dizendo isso. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros de Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único vai dizer para a gente. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61, que eu vou colocar para vocês aqui, que são elas, né? Gratificação natalina, a gente vai ter também adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. E aí a gente para aqui para pensar, eu sei que existem juízes, existem alguns cargos que recebem salários estratosféricos, que os caras chegam lá a ter mais de 100 mil reais no mês, certo? Como é que isso acontece se a gente tem esse teto constitucional aí que limita isso, né? Que isso é da Constituição Federal, né? Tá colocado na 8.112, vem da Constituição. Como é que isso acontece? Porque vocês percebam que a gente tem aqui justamente, exclui-se do teto das remunerações as vantagens. E aí, aquele juiz, ele começa a ter um adicional pelo exercício de atividades, no item inciso 5, adicional pela prestação de serviço extraordinário. Então ele pega 2, 3, 4 comarcas lá, e aí ele dá aquele expediente dele, não sei como, bota um juiz auxiliar, não sei bem como é que funciona, mas o cara findo tendo aí 3, 4, sendo responsável por 3, 4 lugares, fica como prestação de serviço extraordinário, ele junta lá 40 de um com 40 do outro, vira 120 mil salário do cara, e aí junta mais, como nos meses de férias, gratificação natalina, tem gente que chega aí. Eu vi uma reportagem dizendo que mais de 50% dos juízes já receberam isso, eu não lembro o ano, foi 2018, salários maiores do que 100 mil reais. Então, assim, eu acho até absurdo, né? Um servidor público receber um valor tão estratosférico, mas não vem ao caso, vamos focar aqui na 8.112, o que é que ela está dizendo. E aí, pessoal, a gente, dentro dessa perspectiva, a gente acabou de ver uma coisa. Existe, a gente pensar numa casinha aqui, vamos pensar na casinha. Essa casinha, ela tem o piso dela e ela tem o teto. Quando a gente está pensando em vencimento e remuneração, existe um piso e existe um teto. Quem é o piso? Né? Pelo que a gente acabou de ver, o piso da remuneração, não do vencimento. O piso da remuneração é o salário mínimo. Hoje, eu botei essa casinha aí com a data 2022, o número da casa, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo em 2022, o salário mínimo atualmente está em R$ 1.212, certo? Então, o piso hoje para a remuneração no serviço público é R$ 1.212. E o teto, qual é? O teto é o teto constitucional, que em valores de hoje, ele está exatamente em R$ 39.232,93. Certo? Então, a gente tem aí uma discrepância assim, gigantesca entre o piso e o teto, né? De R$ 1.200 para R$ 39 mil. Então, é isso. Então, hoje, os valores de hoje, 2022, o piso é o salário mínimo, 1.212, e o teto, R$ 39.232,93. E da onde é que vem esse teto, né, pessoal? Tem uma lei, né? Essa lei vem lá já falei, da Constituição Federal, mas existe uma lei específica, que é a 13.752, que ela vai tratar pra gente. Essa lei veio lá na época do Michel Temer, de 26 de novembro de 2018, e ele fala aí do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é baseado no inciso 15, né, do artigo 48 da Constituição Federal,
que ele vai falar para a gente que o valor é esse que eu acabei de dizer, 39.293 e 32. Então, eu deixei para vocês. Só que, pessoal, vocês estão vendo aqui, né, que a gente acabou de dizer. Só que no governo atual, lá no governo Temer, estava assim, até 2018, né, aí a gente tem um governo atual, e o governo atual, ele deu um jeito de burlar isso. Burlar de que forma? Não, vamos legalizar agora um acúmulo, um vencimento, né? Na verdade, uma remuneração maior do que o teto constitucional. A gente pensa até assim, poxa, tá na Constituição que não pode, mas como é que pode? Pode ou não pode? Na verdade, foi criado aí um mecanismo, né? Então existe uma portaria, essa portaria, ela aconteceu agora, né, pessoal? Quando o Brasil estava numa situação melhor financeiramente, que ele podia, né, aumentar, ultrapassar esse teto, né? Então, essa portaria do SGP, que é a portaria número 4.975, de 29 de abril de 2021, do ano passado, durante a pandemia, né? O governo ele fez o seguinte, ele mudou o cálculo do teto remuneratório dos servidores militares, dos servidores de forma geral e militares ativos. O que é que acontece? Antigamente, a gente tinha uma interpretação que era a seguinte, ó, a sua remuneração, quando juntar tudo que você recebe, ela não pode ultrapassar o teto, aquele 39 mil reais que a gente acabou de ver. Só que agora, olha aí ó, o que é que foi criado aqui nesse mecanismo dessa portaria 4.975. Se a gente olhar essa partezinha que está aí em amarelo, ó, o limite remuneratório de que trata o inciso 11º ou 11, né, do artigo 37 da Constituição Federal, isoladamente em relação a cada um dos vínculos na seguinte conformidade. Ó, então, ele não vai mais tratar quando você junta os cargos, ele vai tratar isoladamente. Então, você poderia ter 2 cargos e em cada um você atingir o teto, ou 3 cargos, e cada um deles você atingir o teto. Ou seja, o teto agora não vai ser mais pelo total, o teto vai ser para cada cargo. Então agora o céu é o limite, né? O limite remuneratório, agora você pode fazer o quê? Se você tem 2 cargos, empregos privativo de profissional de saúde, enfim, e tem essa situação agora, certo? Eu coloquei até no seguinte aqui, ó, no artigo 4º, ele bota assim, ó, o limite remuneratório incidirá isoladamente em relação a cada um dos vínculos nas seguintes situações. Acumulação entre vínculo de aposentado ou militar na inatividade com cargo ou comissão em cargo eletivo, ou seja, o cara já era militar, já estava lá ganhando o teto, aí ele tinha um cargo para assumir, ele não queria assumir porque ele não ia ganhar nada mais, né? Só ia ter o poder, entre aspas. Então, foi criado esse mecanismo aí para poder dar um incentivo, né? Porque já, enfim, né? 39 mil reais é muito pouco. Então, agora a pessoa pode acumular os dois e ter um salário aí legalmente, né? Maior do que o teto, que pode chegar, né? A, sei lá, 70 mil reais, 80 mil reais, ou até mais, dependendo aí da situação, mensalmente. Não é assim, é uma situação esporádica que aconteceu de férias, não, estou falando mensalmente, salário mesmo. A remuneração efetiva mesmo, mensal. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir aqui, ó, no Instagram, @marquescruz, que eu estou sempre postando muita coisa por lá. Faça interações, estou respondendo. Se você tem alguma dúvida, às vezes eu não vejo aqui rapidamente. Ou então, às vezes, você quer mandar uma foto de uma questão, de alguma coisa que você viu, não quer mandar aqui no YouTube, manda lá que eu estou respondendo também, posso ajudar. Às vezes fica mais fácil mandar um áudio pelo Instagram. Então, lá a interação ela é mais rápida. Mas eu também respondo aqui, então se você deixar o seu comentário, a gente vai estar interagindo aqui também perfeitamente. Segue lá, @marquescruz, inscreva-se no canal e deixe o seu like, já o like da confiança. E vamos para frente, ainda falando aqui do vencimento e da remuneração. Artigo 44 vai falar agora em que situação que o servidor perderá a sua remuneração, certo? Então, o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar o serviço sem motivo justificado, certo? Então, já vi casos como esse. O servidor faltou, não disse por que faltou, e aí foi dado baixa na folha dele, e aí ele perdeu aquele dia. E lembrando que a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, né? Que tem a questão lá das faltas não justificadas. Se você fizer 30 dias consecutivos, já é considerado abandono de cargo, você pode ser exonerado, ou 60 dias alternados, né? Assim, cumulativamente dentro do prazo de 1 ano. Então, a gente tem essa primeira situação. A segunda é essa aqui, ó. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ou seja, chegou atrasado, deveria chegar 8 horas, cheguei às 10. Então, você pode ter lá o seu salário, né, sua remuneração diária proporcional ao seu atraso. Você faltou, chegou só meio expediente, recebeu só metade daquele dia. Ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97,
e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência. Tudo isso a ser estabelecido pela chefia. Só para a gente deixar claro aqui o que é que trata nesse artigo 97. O artigo 97 ele vai dizer para a gente que o servidor poderá ausentar-se do seu serviço sem prejuízo, né, sem qualquer prejuízo. Se for para a doação de sangue, é apenas um dia. Se for para alistamento ou credenciamento eleitoral, a gente vai ter aí pelo período necessário, que geralmente vai, sei lá, um dia, 2 dias, vai depender da situação, né? Geralmente é um dia, na verdade, esse tipo de coisa. Se for para... a gente tem aí a situação 8 dias consecutivos, se for no caso de casamento, se for falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasta, filho, enteado, menor sob guarda ou tutela de irmãos, tudo isso aí são 8 dias consecutivos, certo? Então a gente tem um dia doação de sangue, pelo período necessário que você consiga comprovar para alistamento ou recadastramento eleitoral, e aí os 8 dias para essas situações que eu acabei de dizer, e aí você fecha. Então essas são as situações lá de que tratam o artigo 97, então ficam aí essas 3 situações somente. No parágrafo único ainda desse mesmo artigo que a gente está acabando de ler, as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Então, você estava indo trabalhar, teve uma enchente no caminho, você vai trabalhar de ônibus, de carro, de barco, de bicicleta, você não teria como atravessar, é um caso fortuito, então você também não tem o que fazer, né? Então, não foi má vontade sua, você quebrou a perna, teve alguma situação, enfim, aconteceu qualquer situação, seu filho adoeceu, ou seja, qualquer situação que você não pôde ir, então, né, paciência também, não vai descontar o salário da pessoa, descontar lá o equivalente por causa de uma situação como essa, né? Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Aí entra até um conceito novo aí, né, que a gente não tinha visto ainda, que é o provento. Esse provento a gente vai ver melhor um pouquinho mais na frente, mas ele está relacionado com algumas coisas que a gente recebe, como saúde e outras coisas que são provisionadas para nós. Mas eu também, isso aí é tópico que a gente vai falar no próximo vídeo. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, certo? Isso aí é o batismo do servidor público, é fazer o empréstimo consignado. Quase todos os servidores que eu conheço já fizeram o empréstimo consignado. Agora aqui é interessante que ele está falando de uma consignação para terceiros, né, em favor de terceiros. Você fazer um empréstimo consignado para uma outra pessoa e esse desconto consignado é porque ele já é diretamente na folha. Então quando você recebe o seu salário lá, o seu valor mensal, já vem descontado na folha. Então isso é o consignado, certo? Então, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. O total de consignação facultativas de que trata o parágrafo 1º não excederá 35% da remuneração mensal. Ou seja, a sua remuneração está lá, você não pode ultrapassar 35% disso para fazer empréstimos consignados, certo? Financiamentos, consignações de forma geral. Durante a pandemia, eles liberaram esses 35%, mas agora já está 30%. Porque assim, a gente tem aí, sendo 5% reservados exclusivamente para. A gente tem 5% que fica para amortização de despesa contraída por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Então, assim, para você poder fazer um financiamento de casa, um empréstimo consignado para, enfim, comprar um carro, um terreno, qualquer outra coisa, é até 30% e esses 5% são tipo um limite. Você não pode comprometer mais do que isso, certo? Mas tem gente que é meio louca e fazendo empréstimos aí por fora, que não sei como é que eles conseguem, mas ultrapassa esse teto aí, esse teto de 35% e a pessoa fica muito aperreada por muito tempo. Então, não recomendo, tomem cuidado, cuidem da sua saúde financeira para você não passar no concurso e viver aperreado a vida toda, que não tem muito sentido isso, né? Vamos lá, artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 94, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias e tem concurso que gosta de explorar esse prazo. Já vi provas que colocam 60 dias. Tem algumas provas que gostam de mudar só isso, assim, uma palavra, um númerozinho, 31 dias, 30 dias, um mês. Então, assim, são 30 dias. Não é um mês, são 30 dias. Porque tem mês que tem 29, tem mês que tem 28, tem mês que tem 31. Então, prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Então, prestem muita atenção.
Reposição e indenização do erário atualizados até 30 de junho de 94. 30 dias é o prazo máximo, não é um mês, não são 4 semanas, não são 31 dias, 29, não, são 30 dias, certo? Prestem muita atenção. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ou do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. E aí eu tenho uma história para contar para vocês. Certa vez, a gente recebeu, todos os servidores da instituição que eu trabalhava antes, nós recebemos o nosso salário duplicado. Então, o salário veio lá, todo mundo feliz. Opa, tivemos um aumento aí de 100%. Mas não, tinha sido um erro do banco, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi descontado de uma única vez, né? Porque o pagamento indevido aconteceu no mês, né? Então, foi coisa assim de poucas horas que o negócio ficou lá disponível, né? Teve gente que sacou, mas aí você já sabe que já entra em outro mérito, né? Porque aí já vai apropriação indébita, enfim, vai para outra situação, certo? Mas vamos lá, se nessas situações aí a gente tem o parágrafo 1º e 2º, vamos para o 3º agora, que vai falar na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento e a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data de reposição. Então, esse tópico aqui não costuma cair muito, mas é bom a gente ficar ligado, né? E agora a gente está quase chegando, está na reta final, né? Artigo 47 vai dizer que o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias. Então veja agora são 60 dias, não são 2 meses, não são 8 semanas. Se o servidor está em débito com o erário, for demitido, exonerado, aposentado, for demitido, exonerado ou tiver aposentadoria cassada, são 60. A não quitação do débito no prazo previsto implicará a sua inscrição em dívida ativa. Vamos para o 48 agora. O vencimento, a remuneração e o provento, certo? O provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Então, é bom a gente entender o que é cada um desses conceitos aqui. O vencimento, a remuneração, a gente já sabe o que é o vencimento, né? É aquela retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo ou função pública, né, que você tem lá com valor fixado em lei. E a remuneração é isso mais aqueles acréscimos que a gente tem, certo? E juntando a isso, a gente também tem os proventos, né, que no caso aí são os auxílios, alimentação e por aí vai. Aí, o que é que ele está dizendo? Que esses valores, eles não poderão ser objeto de arresto. Aí, o que é o arresto? O arresto é um procedimento determinado pelo juiz visando a garantia de futura execução judicial, que é uma medida aplicada a bens do devedor. Ou seja, você está devendo uma coisa, teve uma decisão judicial, então você pode ter o arresto dos seus, ou o sequestro dos seus bens, ou penhora dos seus bens, que é para dizer tipo assim, ó, se ele não pagar, esse carro aqui vai ser da pessoa que ganhou a casa, essa casa, esse terreno vai ser daquela pessoa, essa moto vai ser daquela pessoa. Então, o que ele está falando aqui para a gente aqui, o vencimento, a remuneração e o provento não podem entrar, não pode ser objeto desse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tem a garantia da alimentação. O servidor, ele pode perder a casa dele, perder o carro, a moto e tudo mais, mas ele não pode perder o direito à alimentação, não pode perder o direito a trabalhar e pelo menos comer. Ele tem que pagar a dívida dele, ele tem que, os bens podem ser lá arrestados, sequestrados, penhorados, mas ele tem que ter o direito à alimentação. Então não pode dizer, vou pegar agora o salário dele e vou pegar ele e ficar pagando uma dívida lá, uma dívida que ele contraiu devido a uma causa da justiça. Então não pode, certo? Que no arresto, o arresto, né, ele faz a constrição de bens indeterminados, bastantes para garantir a futura execução por quantia certa. Certo? No sequestro, a gente tem aí uma constrição que recai sobre bem determinado que esteja sendo objeto de disputa ou que venha a ser disputado. Então, a gente vai ter que o vencimento, a remuneração e o provento, eles não podem ser objeto de tudo isso que eu acabei de dizer, exceto no caso de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Por quê? Eu falei que a pessoa tem um direito à alimentação, mas aquele terceiro que é dependente dele em relação à alimentação também tem direito. Então, se for um caso de trata de pensão alimentícia, algo do tipo, aí sim pode ser retirado. Porque você tem que comer, mas aquela pessoa também tem que comer. Então, aí vai ser uma coisa compulsória, vai sair lá do seu vencimento, remuneração, provento
e por aí, o que tiver recebendo. Então, se você está gostando desse vídeo, a gente vai para as questões agora, mas não esqueça, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, faça o maior esforço para gravar esses vídeos para vocês aqui de forma gratuita. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho todas as minhas atividades, não estou cobrando nada por isso. A única coisa que eu peço a você é que você se inscreva no canal, me siga lá no Instagram e deixe um comentáriozinho aqui, certo? Que isso é muito importante. Até uma coisa interessante que você pode dizer é qual é o concurso que você vai fazer e qual é o ano que você está assistindo esse vídeo aqui, né? Quando é que você está assistindo? Deixa aí. Deixa a data, o horário, até para ver se você está estudando de madrugada ou está estudando ali de tardezinha e tal. É bem legal. Teve outro vídeo que eu fiz isso, achei bem legal a interação do pessoal. Então, deixa aí também o seu comentário em relação a isso. E vamos agora para as questões, pessoal. Questões aqui importantíssimas, baseadas no que a gente acabou de ver. Questão de número 1 do IFMS, de assistente de administração, questão de 2019. Eu só coloquei questões aqui atualizadas. Conforme a Lei 8.112, de 1990, no que diz respeito ao vencimento e remuneração do servidor público federal, é correto afirmar que, vamos ver aqui, ó, a remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei? Isso aqui, pessoal, ó, esse conceito, é remuneração, é retribuição pecuniária? Não, né? A gente sabe que é o vencimento que é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Então, não é remuneração. Essa primeira aí, a letra A, está errada. Letra B tem vencimento, é a retribuição do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Olha, ele tentou nos confundir aqui, não. Vencimento, não seria remuneração, é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, essa aí também está errada, porque vencimento, remuneração é o vencimento do cargo efetivo. Então, essa aí está errada também. Vamos para a letra C. O servidor poderá receber remuneração inferior ao salário mínimo? Olha aí, a gente falou muito bem sobre isso, né? Remuneração não, mas se tivesse escrito aqui vencimento, poderia, né? O vencimento poderá ser inferior ao salário mínimo. A lei fala o quê? De remuneração e não de vencimento. Então, né, pode gerar uma... Caso venha uma questão, sabe que essa questão aqui, essa alternativa estaria correta se fosse vencimento escrito no lugar de remuneração. Então, não poderá, certo? O servidor poderá? Não, não poderá. Então, essa aqui também está errada. A letra D, a gente tem o vencimento e a remuneração poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. O que é que a gente viu agora sobre isso, né? A gente sabe que não podem, né? Exceto nos casos de pensão alimentícia. Então, não pode, não pode. A regra é não pode. Salvo imposição, agora a gente tem aqui a letra E. Salvo, obviamente que essa é a correta, né? Todas as anteriores estão incorretas. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Perfeito, é isso aí. Se for imposição legal, mandado judicial, se não for nenhum caso desse, né? No caso que se trata de pensão alimentícia, então letra E é a correta. Vamos para a questão 2, o FMT, operador de câmara de cinema e TV. Em consonância com as prescrições da Lei nº 8.112, de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos e civis federais, assinale a assertiva incorreta acerca de vencimento e remuneração. Então, perceba que a gente quer a errada, nós queremos a incorreta. Então, nós vamos ver várias alternativas e nós só queremos a que está errada. A errada é a certa. E isso aqui gera confusão na cabeça da pessoa. Você, vixe, esse aqui eu sei que está certo. Marca, né? Porque não leu adequadamente. Vamos lá, letra A. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado? É verdade. Está incorreto? Não, né? Não está incorreto. Então não é essa. A gente quer a incorreta. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente ou transitório é irredutível? Olha aí, pessoal. Ou transitório, o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagem de caráter permanente ou transitório é irredutível? Não. A gente sabe que quando a gente fala em termos de permanente, ele é irredutível. Né? Quando fala de transitório, não, né? Então, letra B aqui. O vencimento e a remuneração não serão objeto de arresto ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos, resultante de decisão judicial, sequestro ou penhora. Perfeito também, né? Que a gente acabou de ver. Isso aqui está correto, ou seja, não é o incorreto. E na letra D, o servidor em débito com o erário que for demitido ou exonerado terá prazo de 60 dias para quitá-lo. Ou seja, pessoal, qual é a alternativa aqui que está incorreta, né? A gente tem aqui incorreta aqui é a letra B. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente ou transitório, não. Permanente é irredutível.
a gente tem que a letra B é a correta. Vamos para frente. A questão 3 agora da Fundatec, né, do IF Farroupilha, de Rio Grande do Sul, assistente social. A Lei 8.112 de 90, no capítulo que trata do vencimento e da remuneração, diz que o vencimento de um servidor, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de... Olha aí, pessoal, isso cai demais. A gente já viu aqui, ó, praticamente 3 questões. Se você botar sobre esse tema, é o que mais vai cair. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Isso aqui a gente já sabe. Aposentadoria? Não. Afastamento por problema de saúde? Não. Dívidas ao erário? Não. Danos ao patrimônio público? Também não. Prestação de alimentos? Com toda certeza é essa. Então só vai ser descontado do salário lá, da remuneração do servidor, né? Através de desconto compulsório, se for pensão alimentícia e prestação de alimentos. Pronto. Questão 4. Vamos lá para a questão 4, FAPESE 2018 da UFS, assistência em administração. Considere as assertivas a seguir com base na Lei 8.112 de 1990. Ao vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, chama-se remuneração. Olha aí, pessoal. Vencimento de cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, chama-se remuneração. Perfeito, né? Isso aí é o conceito. Ele só fez inverter a ordem, mas é exatamente isso. Então essa aí está corretíssima. Item 2. As faltas justificadas do servidor público decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata? Perfeito também, né? Ah, choveu, aconteceu uma coisa, morreu uma pessoa da família. Você não tem como fazer, então é uma situação de um caso fortuito. Então, realmente pode ser compensado a critério da chefia. A chefia pode dizer até que você nem precisa compensar. O vencimento, a remuneração e o provento poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora em qualquer circunstância? Não, não é em qualquer circunstância. A gente viu que é no caso de situação que envolva lá uma decisão alimentar, né? Pensão alimentícia, alguma coisa do tipo. Então, isso aqui é falso. Não poderão. E o quarto, né? Nos casos e condições indicados em lei, as gratificações e os adicionais não se incorporam ao vencimento ou provento. Então, pessoal, a gente tem... existia antigamente, né? Eu não falei sobre isso porque isso aqui é tópico do próximo vídeo. Mas antigamente existia o que? A incorporação. Se eu fosse... se eu ocupasse um determinado cargo, eu tivesse uma retribuição financeira por aquilo, depois de um determinado tempo, aquele valor ele se agregava ao meu vencimento, à minha remuneração. Hoje, isso não acontece, certo? Então, a gente tem aí, nos casos e condições indicados em lei, as gratificações e os adicionais não se incorporam ao vencimento e ao provento. Só que, no artigo 49, para garantir que as pessoas que recebem isso ainda, devido ao que aconteceu lá atrás, que antes era permitido, ele permaneceu, esse artigo ele permaneceu ativo. Porém, a gente tem agora a restrição, que a partir de uma data para cá não pode mais. Então, lá no artigo 49, parágrafo 2º, vai dizer assim, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Ou seja, só naqueles casos que é para garantir o pessoal que já recebe, certo? Mas hoje não é mais agregado. Então, nesse caso aí, ele fala que não se incorpora, na verdade, se incorporam. Na lei diz que incorpora. Apesar de não se incorporar mais, talvez gere uma pequena confusão, mas no próximo vídeo garanto a vocês que vocês vão entender isso com muita clareza, certo? Então eu vou ler mais uma vez para que fique muito claro. Nos casos e condições indicados em lei, as gratificações adicionais não se incorporam? Não. No artigo 49, na 8.112, parágrafo 2º, diz: as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Pronto. A 8.112 fala que sim, apesar de que na prática hoje isso não acontece, porque isso só existe para garantir o direito das pessoas que já têm, certo? Então essa aqui está errada, porque esse não aí está errado, eles se incorporam, tá bom? Então a gente tem, ainda tem o item 5, né? A gratificação natalina será contabilizada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Pessoal, imagina se a gratificação natalina já é uma vantagem pecuniária. Aí você imagina, se a gratificação natalina vai contar para férias e para a própria gratificação natalina do outro não tem sentido, né? Então ela não vai ser considerada para cálculo, certo? Então
esse aqui está errado. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Tá bom? Então a gente tem que o 5 também é errado. Portanto, nós temos aí que alternativas corretas são 1 e 2. Dentre as afirmativas estão corretas, vamos ver aqui, ó, 1 e 3, não, né? 1 e 2, sim. Então é a letra B, com certeza. 2 e 3, também não. 1 e 4, também não. Então a gente tem aí que é 1 e 2. Questão de número 5, da Convest, da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, 2016, assistente em administração. Vamos lá. O vencimento e a remuneração são dois aspectos da gestão de pessoal disciplinados pela Lei 8.112, sobre os quais foram feitas as seguintes afirmações. O servidor optará, ao tomar posse de seu cargo, pelo vencimento ou remuneração que melhor atender aos seus interesses pessoais. Pessoal, esse item aí, ele é uma tremenda casca de banana para aquela pessoa que está estudando outras leis, certo? Se você já estudou a Lei 8.911, que ela fala um pouco sobre a remuneração dos cargos em comissão, lá no artigo 2º, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, é facultado ao servidor investido em cargo público em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento previstos nessa lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento do seu cargo efetivo, acrescido de 50%, enfim. Nessa lei, na 8.911, ela fala aos que é facultado ao servidor escolher qual, né, a remuneração que ele vai receber. Na 8.112 não fala sobre isso. A questão fala, o vencimento e a remuneração são dois aspectos de gestão pessoal disciplinado pela Lei 8.112, ou seja, à luz da 8.112. Isso aqui não existe, certo? Então não existe esse negócio, o servidor optará ao tomar posse do seu cargo pelo vencimento ou remuneração, até porque não faz nem sentido, né? A remuneração é maior do que o vencimento. Aí o servidor vai escolher, eu acho que eu vou escolher o vencimento, não vou querer receber a remuneração não, vou querer meu só limpo e seco. Não tem sentido, certo? Então não existe essa opção. Então isso aí está errado. Esse tópico 1 com certeza está errado. Vamos para o tópico 2. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Perfeito. Isso é o conceito lá que a gente já conhece, certo? Então o item 2 está correto. O item 3. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, olha aí, certo? Acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, corretíssimo também, né? Remuneração é o vencimento mais vantagens pecuniárias, beleza, é isso aí. No item 4, é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos, atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho, até aqui tudo certo, né? E ainda entre servidores da administração pública e da administração empresarial. Pessoal, pensa comigo, você não precisava nem ler a 8.112. Você acha que a 8.112 estabeleceria que é para existir isonomia de vencimento para cargos do poder público e da administração empresarial, do poder privado? Não tem o menor sentido isso, né? Então essa aqui, ó, esse termo empresarial aí, para quem não leu até a última linha, iria marcar que estava correto, iria vacilar, cair na casca de banana, certo? Mas essa está incorreta porque ele comparou com a administração empresarial, não tem o menor sentido. Então, é errado. E agora a gente vai para as alternativas. Nesse caso aqui, vamos ver, ó, somente 1 e 2, errado, né? Não é somente 1 e 2. Somente 1 e 3 também não é. Somente 2 e 3, com certeza, 2 e 3 são as únicas corretas. Somente 2, 3 e 4, olha aí, ó, se você tivesse confundido, não tivesse lido até o final esse termo aí, empresarial, essa aí seria uma forte candidata a ser marcada, a letra D, né? Tivesse acesso à estatística desse concurso para ver aí quantas pessoas marcaram a letra D, talvez seria um número bem elevado. E a letra E, a gente tem todas as afirmativas estão corretas, que também não é. Então a gente sabe que a letra correta, né, a alternativa correta é a letra C, né, que é somente 2 e 3 estão corretos. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver a parte do capítulo 2, que vai tratar das vantagens, indenizações, gratificações e adicionais. E agora vamos encerrando o nosso vídeo aqui.
Seu comentário, ele é muito importante, já falei sobre isso, então deixa o seu comentário, pode agradecer, enfim, falar o que você achou, ou deixar até dica, sugestão para o próximo vídeo. Às vezes tem perguntas que as pessoas deixam aqui que eu trago nos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, ó, a terceira vez que eu tô falando e não se inscreveu, você, tô brincando, você vai passar no concurso sim, mas você vai dar uma grande força se você se inscrever aqui para fortalecer a nossa comunidade. Até um próximo vídeo e valeu, espero que você fique bem, seja aprovado em muitos concursos e me chame pro churrasco. Tchau, tchau!